À boleia das três cores do semáforo, verde, vermelho e amarelo, todos os dias analisamos e avaliamos temas da atualidade, um escrutínio feito pela Judite França e hoje pelo editor de sociedade do Observador. Bem-vindo, Pedro Rainha, é por ti que começamos. Traz a este semáforo um assunto que continua a merecer várias reflexões. A presença de Ricardo Salgado no primeiro dia do julgamento do caso BES foi ontem. Olá, boa tarde. Eu não prometo propriamente uma reflexão, porque isso era estabelecer a fasquia demasiado elevada. Venho contribuir com algumas ideias. Qualquer análise serve. Sim, e é aquilo que tenho para oferecer, qualquer análise. Não, de facto, esta ida de ontem de Ricardo Salgado a tribunal mexeu com a opinião, com a sensibilidade de muita gente e eu percebo. Nós estamos a falar disto porque de facto o julgamento ainda está numa fase muito inicial, ainda não chegamos ao sumo daquilo que de facto vai importar no julgamento do BES, que é um caso importantíssimo para a justiça portuguesa, mas de facto assistimos ontem àquelas imagens, àqueles 15 minutos de passeio, bom, enfim, não é de passeio, mas de chegada de Ricardo Salgado ao tribunal e até entrar de facto no edifício do tribunal. E depois vimos a defesa de Ricardo Salgado muito crítica daquilo que tinha acontecido, do facto de o Tribunal alegadamente ter obrigado o ex-líder do Grupo Espírito Santo a ir fisicamente, a estar presencialmente no Tribunal, e sabemos que isto não aconteceu por acaso, ou seja, a minha ideia era até trazer-vos um bocadinho de sumo daquilo que aconteceu até chegarmos a ontem, e porque de facto a defesa já tinha pedido ao Tribunal que Ricardo Salgado não tivesse que estar presente na sessão para ser identificado. Enfim, já sabíamos que não teria grandes capacidades para responder a grandes perguntas durante o interrogatório, mas acabou por haver uma recusa do Tribunal. E aquilo que o Tribunal disse, e há um despacho de 9 de outubro, muito recente, não é? A dizer que ao Tribunal não competia a expressão era restringir ou dispensar a comparência do arguido, porque, por um lado, isso é um dever do arguido, mas por outro lado também é um direito do arguido. Esse era um dos primeiros argumentos do Tribunal. E depois, no tal despacho, aquilo que o Tribunal faz é aquilo que um Tribunal deve fazer, que é citar a lei. Enfim, isto vale o que vale, mas são citados vários artigos do Código de Processo Penal para aquilo que nos importa aqui, o 117, 325, 332, enfim, uma lista imensa de artigos. Mas para aquilo que nos importa aqui, porque é que é relevante olharmos para as alíneas da lei que o Tribunal cita quando rejeita o pedido da defesa? Eu já vou dizer o que é rejeitado, mas não quero cortar já o suspense. Mas aquilo que o Tribunal diz, citando a lei, é que se um arguido não pode ir a tribunal por motivo previsível, acho que era o caso, tem que fazer esse aviso ao Tribunal com 5 dias de antecedência. Isso foi cumprido. Se for alegada doença, o arguido que falte pode apresentar um atestado médico especificando, eu estou a ler a letra da lei, especificando porque é que não pode ir a tribunal, a impossibilidade ou a grave inconveniência de ir a tribunal. E também diz que se for impossível apresentar esse atestado médico, que é admissível qualquer outro meio de prova. Depois há ainda um outro artigo que é citado. Isto é importante porque permite-nos perceber o que é que está aqui em causa, não é? E ir ao ponto da defesa de Ricardo Salgado. Também é citado outro artigo, o 334 do Código de Processo Penal, e eu, para fazer jus a um programa nosso aqui da rádio, não sou jurista, mas enfim, fui ler um bocadinho da lei. O que é que o 334 diz? Que sempre que um arguido se encontrar impossibilitado de comparecer à audiência, seja por idade, seja por doença grave, ou enfim, porque vive no estrangeiro, 2 destes pré-requisitos podiam estar aqui contemplados, pode requerer ao Tribunal ou consentir que a audiência tenha lugar na sua ausência. Ora bem, o que é que o Tribunal então diz? Que o requerimento que a defesa apresentou, no fundo, a pedir que Ricardo Salgado não estivesse em tribunal, não contempla os pressupostos da lei. O que o Tribunal diz é que é entendimento dos juízes que o Tribunal não pode, se ponte é sua, um bocadinho de latim, o que é que acham? Se ponte é sua significa espontaneamente, portanto, sem fundamento para isso, ou mesmo com o requerimento do defensor, dispensar o arguido da comparência em tribunal. E o Tribunal também defende, e é verdade, que é importante que todos os arguidos lá estejam, que sejam presentes e que, no fundo, respondam, pelo menos, à questão da identificação. Ora, aquilo que o Tribunal rejeita ou indefere, e este é o ponto, é precisamente o pedido que foi apresentado pela defesa.
significa isto que o Ricardo Salgado estaria obrigado a ir a tribunal? Ou seja, é este o fim da linha, ponto final? Não, porque na verdade, no final do despacho, o despacho fala sobre uma série de outras coisas, mas no final do despacho, o que é que o tribunal faz? Ora, convida o arguido, a defesa do arguido, a apresentar, querendo, uma prova para que ele não tenha, como no fundo atesta, que ele não tem condições para ir a tribunal. Ora, eu não vou dar o salto, isto já acabei a minha exposição legislativa, eu não vou dar o salto para defender que aquilo a que nós assistimos, que foi, e deixem-me sublinhar aqui esta ideia, foi de facto um espetáculo triste. Imaginemos, não quero ser aqui populista, mas imaginemos um familiar nosso, um avô nosso, naquelas condições a ir a tribunal. Não é um espetáculo triste. E também não é um espetáculo bonito de se ver, ou uma cena bonita de se ver. Também não vou dar o salto, perdão, para dizer que isto foi uma estratégia da defesa e que houve aqui uma tentativa... Porque eventualmente podia ter sido poupado ao espetáculo mediático, não é? Podia, mas é legítimo argumentarmos... Tanto que sair pela garagem. Depois. Precisamente. Ou seja, é legítimo argumentarmos, ou pelo menos questionar-nos, sobre porque que Ricardo Salgado é deixado à porta do tribunal, num carro que o leva até à estrada principal que passa ali à frente do Campo de Justiça, e depois faz aquele caminho todo a pé. Também nos podemos questionar porque é que a defesa de Ricardo Salgado fica ali Ricardo Salgado e a mulher de Ricardo Salgado ficam ali 5 minutos a ouvir um dos lesados do BES. Não se entende. Se calhar sentiam que não tinham condições de segurança para avançar e enfim, eventualmente a PSP veio ali pôr um bocadinho de ordem. Agora, sabemos que, como dizia a Vanessa, no final daqueles 28 minutos na sala de audiências, Ricardo Salgado saiu da sala do tribunal, desceu à garagem e ninguém mais o viu. E possivelmente ninguém mais vai vê-lo no julgamento do BES. Não quero aqui antecipar, fazer futurologia, mas imagino que seja isso que vai acontecer. E, portanto, havia uma opção diferente, havia até soluções diferentes antes do dia do julgamento, do dia do início do julgamento, havia... Se foi uma opção ou não. Eu duvido de que a defesa não tenha conhecimentos jurídicos suficientes para poder ter tentado outras vias. Se nós assistimos àquilo, foi uma opção eventualmente. Há outras alturas em que nós já vimos pessoas que não querem passar por ali e que são obrigadas a passar. Certo. Ou seja, que o tribunal não lhes permite entrar pela garagem. Estou-me a lembrar, por exemplo, da mulher de João Rendeiro. Por exemplo, é um exemplo. Portanto, não sei se era uma possibilidade à partida ou se depois daquele espetáculo é que o tribunal permitiu, não faço ideia. Nada no despacho, pelo menos, do tribunal de 9 de outubro, diz que todas as vias estão esgotadas. Era como dizia, na verdade, até a própria presença de Ricardo Salgado em tribunal naquele dia não era uma obrigatoriedade, não era uma lei universal e inviolável. Portanto, imagino que pudessem ter sido exploradas outras opções. Era interessante perceber porque é que saiu, não saiu da mesma forma que entrou. Certo. Não sei porquê, mas é interessante saber. Certo. O que já deu para perceber é que um verde não virá aí, pelo menos. Como é que adivinhaste? Não, de facto, é um vermelho por aquilo a que assistimos e também, acho que é importante dizê-lo, pelo argumentário que a defesa usou muito, muito criativa, muito simbólica, não é? Aquela questão de isto na Rússia até pode ser interessante, aqui não. Mas, claramente, toda esta situação merece um sinal vermelho porque... era algo a que podíamos ter sido poupados. A Judite França quer trazer-nos a este semáforo político poupanças as cativações no Orçamento do Estado para 2025. Sim, porque segundo o ECO atingiram um novo recorde naqueles mapas que vêm no Orçamento de Estado e dispararam para quase 3,9 mil milhões de euros, que é mais 54% face ao orçamento de 2024. A notícia mostra as cativações de cada ministério, que passam... O que é que passou a depender apenas da tutela de cada ministério e que dá maior margem de manobra, claro, aos ministérios. Para não pedir autorização, para não ter que andar a pedir autorização às finanças. E o grosso está do lado dos ministérios, de facto, e não depende da aprovação de Miranda Sarmento, ao contrário do que acontecia com Fernando Medina, que controlava 66% das cativações da tutela, das diferentes tutelas, ou seja, dos diferentes ministérios. Há um ministério que tem
a pasta dos fundos europeus, que é o Ministério da Coesão Territorial, que inclui o PRR, e então tem uma reserva que sobe mais de 450%. Claro que o dossiê do PRR nos governos de António Costa estava disperso por diferentes tutelas, portanto não dá para fazer esta comparação. O que é que sabemos? Sabemos que há uma bela almofada, uma bela almofada de quase 4 mil milhões de euros, e essa informação é também do conhecimento dos deputados que vão estar a debater o orçamento na especialidade. Portanto, não me admira que este seja um tema que seja chamado à baila e que os deputados tentem esticar a corda na discussão, na especialidade, mesmo que Miranda Sarmento tenha dito que não havia margem, qualquer tipo de margem, que pudesse ser alargada de forma a não prejudicar o excedente orçamental. As cativações nos últimos 8 anos do governo socialista foi um mecanismo muito útil, sobretudo para negociar com os partidos da geringonça. Prometiam aos parceiros e depois cativavam. Isto acontecia com alguma frequência, até eles terem apercebido. E eu percebo que é preciso almofadas, sobretudo, num orçamento que vai ter que ser discutido na especialidade de uma forma em que o governo tem pouca mão nisso e, portanto, isto não é um pecado de um partido só. Eu recordo-me que em 2023 o Fernando Medina disse que pela primeira vez não ia haver cativações, aliás disse que este ia ser o primeiro orçamento verdadeiro e, afinal de contas, acabou com mais de 1.000 milhões de euros de cativados. Portanto, isto de facto é um pecado que se alastra a vários governos. Agora, com quase 4 mil milhões de euros cativados, é de quem acredita que, de facto, os partidos, sem um governo com maioria absoluta, vão exigir este mundo e o outro para deixar passar o orçamento de Estado. E eu acho que isso é a única razão para nós termos tanto dinheiro de lado. Estás a olhar para mim porque o tempo está a acabar. E que sinal te merecem estas cativações, este recorde de cativações? Eu vou ficar muito expectante para perceber exatamente porque é que isto acontece assim. E se a desculpa for isto está assim para evitar o pior, então tudo bem. Mas para já ficou amarelo. O amarelo da Judite França para esta informação de que as cativações no orçamento do Estado atingem um novo recorde, disparam para quase 4 mil milhões de euros. São as contas feitas pelo ECO e o sinal amarelo, em jeito de expectativa da Judite França, no fecho deste semáforo político que hoje contou com a presença do editor de Sociedade do Observador, Pedro Rainho.